nosso bom dia. Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de encontro com o Dr. Bittencourt. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, turminha, bom dia, bom dia. Ah, que belezura, muito bom. Belezura. Bom dia, gente. Bom dia. Saudade de falar com vocês, que a gente estava... Mas foi tão bom essas semanas que passaram, né? Foi tão gostoso, Andreia, né? A explicação do Fausto na semana passada a respeito do trabalho do Dr. Bittencourt, né? E hoje, tão gostoso ouvir a Aldinha, a gente fica assim... Antes eu mudava a chave assim das eletrônicas para falar, agora eu tenho que mudar a chave assim de ficar apaixonadinho com a Alda e depois ter que falar. Mas vamos lá, a gente consegue, se Deus quiser. Como a Aldinha falou, hoje a lição, que é 85 do Vinha de Luz, está dando para todos verem daqui? Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Aqui. Vou fazer nossas lições aqui bonitinho. Isso. É 85 Vinhas de Luz, substitutos. Vamos ver o que Emmanuel preparou para a gente. Ele pegou a passagem no capítulo 1, né, versículo 79 de Lucas, que fala assim: para iluminar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vai comentar Emmanuel. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Perdão. Apertei sem querer aqui, peraí. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, este alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Mais um. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Muito bem. Emmanuel, para variar, eu sempre gosto de comentar que ele tem uma capacidade de síntese, de reunir, né, uma questão que é absolutamente profunda, e a gente às vezes não percebe o tão profundo que é, que a gente fica meio perdido nas extensões das compreensões, né? Mas para começar, esse versículo que ele buscou, em Lucas 1,79, todo esse capítulo 1, ele está falando da vinda de João Batista, né? E através da relação dele com Zacarias, explicando qual era o papel de João Batista, por que ele viria e tudo. E anteriormente a esse, ele vem falando que o menino João Batista, ele viria exatamente para poder preparar o campo para a chegada de Jesus, sabe? É muito interessante que em Lucas, lá no capítulo 16, lá no versículo 16, que o Zacarias, diante do anjo do Senhor, que vem anunciar a vinda de João Batista, ele fala assim para o João: mas eu sou velho e minha esposa é avançada em idade, como poderíamos, né? E eles estavam tentando há muitos anos e não tinham filhos. Quem conhece sabe bem dessa história, né? E é muito interessante quando ele fala assim: eu sou velho, e tanto ele era velho que ele duvida do anjo, né? Ele fala:
Né? Aí o anjo falou, para você não falar bobagem, você vai ficar mudo. Ele ficou mudo até, né? Às vezes eu acho tão interessante essas pequenas coisinhas, né? Porque às vezes é preferível a gente ficar mudo do que falar bobagem. Eu penso muito isso para mim mesmo. Fiquei, Theo, para de falar bobagem, né? Ah, tá bom. Melhorou assim, gente? Ela estava falando que o som estava baixo. Bem, aí, e ela fala que a esposa dele estava avançada na idade. Por que ela avançava em idade, ele velho, se eles tinham, né? Embora ele fosse mais velho que ela? Porque ele não se renovava. Ele não renovava a confiança, então ele envelhecia. Claro, gente, que não estamos falando nada contra a velhice, não acho legal envelhecer. Nós temos várias conotações de acordo com os tempos, né? Tanto a velhinha falando aqui não faz isso. Não tem nada de velhinha, você avança a idade dentro desse conceito. Tá nada, está avançado em idade, a gente vai avançando. Por quê? Porque a pessoa se renova, ela avança em idade na medida que ela não aceita, não é que não aceita, na medida que ela faz uso das novas oportunidades para se renovar. E renovar não no sentido de idadismo, né, que diz que é aquela coisa de... Não, no sentido de cada vez aprender mais segundo o momento em que vivencia. Então, eu acho super... É só um adendo ao que nós estamos falando sobre isso. O que tem a ver com a questão da substituição também, se a gente pensar bem. Né? Então, ele vem dizer que João Batista veio para cumprir esse papel. E qual era o papel? Era pavimentar, de certa forma, preparar os corações, anunciar para que houvesse a vinda de Jesus que viria para iluminar o que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, olha, Jesus veio para dirigir os nossos caminhos, ele não veio para poder definir posições, ele veio para dirigir os caminhos. Você já viu quando a gente fala assim, quando a gente vai pegar, né, vai passear, vai sair, você fala, eu dirijo, eu me proponho entrar na direção e levar. Eu guio, eu dirijo indo na frente, ou conduzindo o carro, né, pelos caminhos, eu dirijo. Então Jesus vem para dirigir, tem a ver com dirigir mesmo, de carro, né? Ele veio para dirigir, ele não veio para ter motorista. Motorista substitui aquele, né? Vai fazer, é ele que dirigiu. Então ele veio a dirigir os que estão assentados em trevas de sombra e morte. Assentados tem uma conotação de quem está parado, que não progride, que está estabelecido na sombra da morte. Então ele veio dirigir, opa, vamos nos movimentar. E eu vou dirigir, eu vou continuar. Agora, para isso, ele foi preparado por João Batista. É muito interessante isso, né? É só para dizer que no versículo ele caminha, como é próprio do Emmanuel, que se a gente analisar cada uma das palavras utilizadas nos versículos e que ele traça à luz para nós, nós podemos encontrar uma série de coisas para que reflitamos. Né? O fato de estarmos assentados, e toda vez que você para, você morre no sentido de não progredir, de envelhecer, de perecer, não é verdade? Por quê? Porque amor é movimento, amor é verbo, amor é ação, não é só reação, não é? Amor é ação e reação, mas é verbo, é movimento. Então, quando você está assentado, você está estabelecido, você está parado na sombra da morte. Não é verdade? Então ele veio para dirigir, para sair disso, pelo um caminho da paz. Gente, olha só, tantos conceitos ali colocados, né? Primeiro, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, então é pelo caminho da paz. Por que paz? Puxa vida, certa vez Chico falou assim, que as pessoas estavam dizendo, paz, quero paz. E o Chico falou assim, troca paz por pá. Né? Paz no sentido de trabalho, de pegar em ferramentas e produzir, ou seja, paz, que Chico estava dizendo, dentro do conceito de que amor é verbo, paz é movimento. Paz não é ficar assim, quero ficar em paz aqui, então pega a enxada, pega uma pá. Você não tem momento nenhum que você fica mais em paz quando você está imerso e dedicado a um trabalho. Agora ele fala assim, trabalho, sim, mas trabalho que eu falo são virtudes meio. Né? Por que eu falo que trabalho é virtude meio? Nossa, aquele ali é um trabalhador. Aqui você precisa ver, planejou, executou, sabe, convenceu um monte de gente e fez o maior assalto a banco que há aqui. O cara é trabalhador.
O trabalho é um assunto meio, fim é o amor. Por isso que ele fala que pelo caminho da paz, mas é Jesus que está dirigindo pelo caminho da paz. E paz verdadeira, que quando fala de trabalho, paz verdadeira é aquela que é segundo a lei divina, é segundo o amor. Né? Então, só trabalho é meio, dever é virtude meio. Eu devo, né? Puxa, se me agredir, eu devo retribuir. Opa, vamos prestar atenção, não é assim. Isso é virtude meio. O importante é o fim, a que se destina. Tanto isso é interessante que eu estou lembrando que a Aldinha falou aqui agora sobre o seguinte, que ela falando sobre, puxa, se eu não consigo ainda espontaneamente reagir amorosamente, eu me coloco numa posição disciplinada. Então eu penso assim, né? É um atrevimento meu falar essas coisas, como se fossem essas declarações, né? Que a gente só age por dois motivos, por coação ou por espontaneidade, né? Então, assim, por que por coação? Porque eu sou coagido pelos valores que eu elenco, valores divinos, e coagidos a ele, eu me coloco em disciplina. Então, se eu não consigo ainda, estou lembrando aqui de Zacarias, né? Se eu não consigo falar uma coisa boa, eu me calo. Então, a minha disciplina está essa, eu sou coagido pela coisa que eu elejo como importante, como aquele valor maior. Eu me coloco em disciplina. Agora, se espontaneamente eu não consigo falar coisas ruins, que coisa boa. Né? Então, eu já ajo espontaneamente. Então, nosso papel, na medida que nós aqui estamos fazendo reflexões, como a Aldinha bem colocou, né, devagarzinho, a gente tentando entender, ou tentando buscar conviver com as ideias do Cristo, né, encher as nossas referenciais com as ideias do Cristo, é porque nós estamos colocando disciplinadamente, impor em nosso princípio de pensamento, os exemplos que Jesus fez, nos deu. Deu para perceber? Às vezes eu acho que eu sou, né? Dá para a gente, né? A gente constituir. Tem um amigo meu que falou uma coisa assim que eu achei muito interessante a respeito disso. Ele disse o seguinte: quando você fala assim, você tem um espírito? Aí a pessoa, não, sim, eu tenho um espírito, né? Um espírito meu. Aí o outro respondeu assim, não, eu tenho um corpo. Olha que diferente. Parece bobo, né? Que a gente fala assim, né? Mas não. Por quê? Porque ele estava estabelecendo qual que é a identidade do qual, onde ele se identificava. Ele se identificava com uma individualidade, um espírito imortal, que, por um momento, fazia uso dessa ferramenta que foi amorosamente construída e estabelecida para as necessidades do desenvolvimento desse espírito imortal, ou eu tenho uma visão de que eu sou esse corpo e que existe um espírito. Por que isso é tão fundamental? Porque estabelece a base, a identidade onde eu construo o meu pensamento. Entende? Assim, é muito diferente. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, ela me ofendeu, e se eu tenho como base, como princípio, como identidade da minha identidade, né? Como base da minha identidade, essa minha personalidade, ela pode até me chamar de feia e me ofendido. Né? Mas para a pessoa ofender, se eu tenho como base que eu sou um espírito imortal, para que ela me ofenda, quando ela me ofende, eu falo, opa, aí em mim uma fragilidade. Eu estou sendo movido pelos aspectos exteriores e a pessoa me chamou de feio, eu me senti ofendida. Olha quão frágil eu estou dentro do caminho da vaidade. Eu já construo o meu pensamento ao dizer alguma coisa para outra, com base em um raciocínio outro. Dá para entender assim? Eu faço meio confuso. Por isso que nas quartas-feiras, assim, que nós estamos encontrados, junto a esse tratamento, que às vezes a gente fala de coisas assim, poxa, mas que isso tem a ver com a dor de dente? Tem a ver com a identidade que nós buscamos em cima dos ensinamentos de Jesus, que a gente procura refletir. E aqui, né, outro dia eu estava vendo até que era o significado da palavra palestra. Palestra parece que é luta, não é luta, é reflexão. E é uma reflexão mútua. Cabe as perguntas, cabe a gente sair daqui continuando pensando, e não falando assim, tomei como... que ele falou isso. Não, vamos pensar. Mas vamos pensar, e é essa a nossa proposta, em cima das palavras que nos levam a Jesus, ao exemplo feito por Jesus. Então, Jesus nos dirige pessoalmente pelo caminho da paz. Ele não delega substitutos. Então, podemos confiar
de que quando estamos caminhando dentro do amor, nós estamos sendo dirigidos pessoalmente por Jesus. Ele não delega substitutos. E é aqui que ele está dizendo, olha, para iluminar os que estão assentados, então toda hora que nos sentir, eu estou parado, pode saber que nós temos alguém que ilumina o nosso caminho de sombra e que dirige pelo caminho da paz. Pessoalmente, podemos ir com ele. Façamos a nossa parte. Vamos ver o que o Emmanuel quer dizer com isso, com essas ideias que ele nos traz? Olha, é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada, detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Ele está localizando em cima de situações dos quais, eventualmente, nós nos encontramos. Né? Então, aquele que está no carro de administrador, que é diretor, né? Ele cabe para ele uma série... Gente, esse negócio está balançando de vez em quando ou sou eu? Faz assim, às vezes? Faz, não? Por favor. Ah, você também viu, né? Tá vendo? Achei que eu estava velhinho também. Estou tremendo. Assim. Não, não. Então sou eu que estou desequilibrado. Os sapatinhos. Mas vamos lá. Encargos na direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Então, quando a gente pensa sobre a questão de Jesus, tanto de gente que ele dirige como nosso mestre, como diretor desse orbe, né? Então, a comparação que fala, orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-ás incumbências que lhe apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Quando eu estava lendo isso, pensando a respeito, eu estava imaginando o seguinte, olha que coisa interessante, João Batista veio para, de certa forma, preparar as pessoas para a chegada daquele que iria iluminar e dirigir, né, pelo caminho da paz. Então, o fato desse dirigente, né, fazer coisas e tudo, estou lembrando aqui, o que me lembrei quando eu estava vendo, era do centurião, quando pediu Jesus, né? Falando, não sou digno de 3 memorada, mas direi uma palavra, estarei salvo, falando sobre o trato do seu serviçal. Porque o centurião, por ser um militar, né, ele tinha uma perfeita noção do que era cadeia de comando. Então ele sabia que Jesus, ao deflagrar uma ação, ele pessoalmente, naquilo que lhe cabia, numa cadeia de comando, né, chegaria ao final, ao serviçal dele, a salvação necessária ou a cura que se pretendia. Porque havia uma cadeia de comando, se cada um nessa cadeia de comando fizer o que lhe cabe. Então o dirigente pode estabelecer uma série de comandos assim, colocando o dirigente, como nós temos de Jesus, como dirigente do nosso orbe, né? Estabelecendo assim uma cadeia de comando, mas é fundamental, isso é um adendo, porque não é isso que o Emmanuel está nos trazendo, ele vai falar sobre termos a nossa posição, é esse o serviço que cabe ao dirigente. Mas se cada um, nessa cadeia de comando, lhe fizer aquilo que lhe é atribuído, o bem, esse bem maior, chegará ao seu fim. Ou seja, o serviçal será curado. Mas que cada um fez aquilo que lhe cabe. E cabe ao dirigente estabelecer essas diretrizes. Ninguém poderá substituí-lo, porque para que eu haja com a parcela de contribuição para o mundo, ou para essa cadeia de comando, e essa coisa boa, ou o bem se estabeleça, eu preciso receber uma orientação e tenho a parcela que me cabe. Dá para entender? Assim, por exemplo, um navio, comandante, ele vê o todo. O imediato distribui as ações. O cara que está puxando a corda da âncora, se ele não puxar a corda da âncora, o navio todo não faz, mas é imprescindível que ele faça aquilo que cabe a ele. Ele não pode pedir o sujeito que está lá em cima para ver se vem iceberg para puxar a âncora. Não tem jeito. Quem tem que puxar a âncora é a pessoa que puxa a âncora. E se não houver nessa cadeia de comando, cada um fazer a sua parte, sem substituição, porque não substituirá a puxada de âncora, você vê um iceberg, e nem vê um iceberg a puxada de âncora. É necessário que cada um faça o que lhe cabe. Né? E não pode estabelecer, não há como estabelecer substituto. Aí a gente fala assim, mas eu posso pedir ao outro para fazer por mim. Não vai conseguir fazer, porque quem sabe olhar iceberg não sabe puxar âncora. Você lembra quando eu falei sobre a questão do princípio de raciocínio que a gente faz? Né?
a gente começa a estabelecer as coisas e tudo. Olha um princípio de raciocínio interessante. Deus soberanamente bom e justo. Então, se ele é soberanamente bom e justo, há justeza na distribuição correta das coisas. Então, é justo que eu puxe âncora. Ou é justo que eu veja icebergs. Porque é isso que me cabe. E há justiça nisso, há bondade nisso, há adequação para que se opere essa cadeia de comando para um mundo melhor. As pessoas mais sábias que eu escuto dizem o seguinte, em inglês, eu falo inglês que fica parecendo empresarial, assim, né? Think global, act local. Não fica chique? Dá vontade de botar um paletó para falar assim. Uma belezura, né? Então vamos pensar no todo e agir onde a gente pode agir. Ah, eu quero ajudar o mundo, ajude o próximo. Como eu ajudo o próximo? Calando a boca quando a sua sogra reclamar. Fazer igual a Zacarias, ficar mudo. Né? Ela até riu que a sogra dela não deve ser fácil. Não é verdade? Na hora que você dá um trupicão, em vez de xingar a pedra, você agradece. Que bom que eu não caí ainda. Se a gente não agir na proximidade da noite, ninguém vai agir por nós. Se nós não puxarmos a âncora que nos cabe, ninguém irá nos puxar a âncora. Eu vejo muito comum, às vezes, eu tenho uma senhora que ela fala assim, até eu queria acreditar igual a você, mas eu não acredito. Gente, sinto muito. Olha o que ele continua dizendo. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. No entanto, que ele diz, dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas a seu dispor, poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Sim, de fato. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam segurar em feixe, juntar, né? Enfeixar assim, enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial, gente, olha só, no momento julgado essencial, o que é essencial? Fundamental. Essencial é aquele cuja presença é indispensável para que a coisa se realize. É a essência, é o sumo, né? É o que vale ao fundamental. Emmanuel fala assim, é fundamental para a evolução do ser humano resolver a problemática familiar. Então veja, se não se resolve a problemática familiar, você não evolui. Né? Isso é mais do que lógico. Nós já conversamos a respeito, podemos falar mais. Olha só. Então, é essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Você lembra? Ele veio para dirigir os assentados em sombras da morte. Mas, olha, embora ele disponha outros que pudessem falar do reino, foi ele, porque era o papel dele dirigir, mas é outra coisa que eu queria iluminar quando fala de João Batista. Ele não dispensou a inteligência, né? Porque a inteligência suprema de Deus, ele representa Deus, a maior, vamos dizer, a melhor representação de Deus que nós temos, daí tantas correntes chamarem Jesus de Deus, né? A pessoa que, vamos dizer, encarna, se é que o termo pode ser melhor Deus, é Jesus, não tem dúvida. É a melhor referência de Deus que a gente tem, né? É Jesus, não tenha dúvida. Então é super legítimo chamarmos Jesus de Deus, é legítimo. Embora a gente possa ter uma compreensão outra, é o que melhor encarna a ideia de Deus, é Jesus, porque ele age, ele é uno com Deus, né? Então, mais um motivo para não condenarmos outras correntes. Tenhamos as correntes como irmãs e próximas a nós. Se chama Jesus de Deus, aleluia. Não tenha dúvida. Querido, vamos construir. Então, olha, é essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não quer dizer que ele dispensou toda a legião de colaboradores que ele tenha e de auxiliares que ele tenha, né? Jesus está no comando, ele dirige pessoalmente a nós, não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Então, gente,
o que eu acho que é mais interessante dessa história é, se temos que lançar âncoras, podemos pedir auxílio. Sabe, existe uma inteligência para a construção do bem. Se estamos aflitos, ansiosos, se não conseguimos refletir a respeito de algum ponto que está amargurando o nosso coração, busquemos auxílio, mas caminhemos. É muito comum as pessoas disserem, outro dia um amigo chegou e falou assim, Theo, você me ajuda a fazer esse orçamento? Eu falei, claro, olhei, pensei e tal, estou aguardando. Por que eu estou aguardando? Eu estou aguardando que ele venha a mim, então, vai me ajudar? Eu falo, claro, vamos ajudar. Se ele estava esperando que eu fizesse o orçamento para ele, eu não estaria contribuindo nem auxiliando. Eu posso auxiliar o caminho, mas o caminho quem percorre é cada um. Nós tivemos aqui uns estudos anteriores do aniversário do CENFES e tudo que fala, ajuda-te a ti mesmo. Não há substitutos para que você cuide de você. Dr. Bittencourt, no seu tratamento, nessa assistência ao enfermo encarnado, né, ele vai auxiliar, mas quem traçará o caminho é cada um de nós. Ele estará presente nos auxiliando, mas são as nossas atitudes, a nossa posição será essencial para o nosso auxílio, para a nossa cura. O Dr. Bittencourt, Jesus, embora a gente possa ver que ele é capaz de tudo, ele essencialmente não faz livramento para ninguém. Desculpa, parece assim, me perdoe, eu não quero ser assim, uma pessoa ruim ou que tira as esperanças da pessoa, não. Mas ele está aí para todo mundo, desde que as pessoas estendam as mãos para as mãos que lhes estão estendidas. Cada um tem que fazer o seu papel. Cura-te a ti mesmo. E como é que eu curo a mim mesmo, gente? Eu não sou médico. Não, se disponibilize. Vista pelo menos a camisolinha aberta aqui, que fica com o bumbum de fora. Sem isso, como é que o médico opera? Entende? Às vezes eu faço essa brincadeirinha, falando do bumbum de fora, porque é isso. O caminho é seu, então não haverá substitutos. Nem Jesus elegeu substitutos. Assumiu o que lhe cabe. No nosso caminho de tratamento com o Dr. Bittencourt, que a gente fala assim, ou seja, nessa assistência ao enfermo encarnado, é necessário que cada um de nós faça a nossa parte. E estar aqui, embora a gente fale assim, eu vou lá para tomar um passe, até dançando assim a gente fala. Não, a gente vai lá para poder se harmonizar, vestir camisolinha, nos propor, sabe, a fazer o nosso caminho. Eu vou traçar o meu caminho. E olha, confiem que embora o nosso caminho às vezes seja repleto de dores e dores extremas, seja repleto de incompreensões daqueles que estão ao nosso lado e que nós temos um afeto, uma afeição, um amor profundo, uma necessidade muito grande e aquilo tenha nos causado sofrimento, se é o nosso caminho, façamos com confiança. Porque como eu falei de identidade, nós não somos esse corpo. Nós somos uma individualidade que, ora, utiliza esse corpo, que foi, como princípio de pensamento, como Deus é soberanamente bom e justo, nos foi colocado, nos foi construído, disponibilizado, com todo o amor, com todas as coisas que nós necessitamos, e cabe a nós caminhar o nosso caminho. Não haverá substitutos. O único que habita esse corpo sou eu. Ele é perfeito e preciso para mim com todas as suas dificuldades, com todas as tremuras, com todo esse narigão, tudo, é assim. Às vezes até com aquela dor ali, é esse. Não há substitutos, não há um corpo substituto para nós, não. Não há trabalho substituto para nós, É preciso, é perfeito. Eu trouxe aqui, para a gente só ficar bonitinho, a ideia do serviço. Lembra que nós falamos lá no início, quando estamos assentados na sombra, na falta de luz, na morte? E amor é serviço. É servir. É você chegar no ambiente e falar assim, como esse ambiente me serve? Entrar na floresta e falar, olha quanta lenha. Não. É como eu posso servir aonde eu estou. Se eu estou com alguma dificuldade no campo da saúde, material, da saúde clínica, orgânica e tudo, se coloque a serviço de você.
que você terá auxiliares, assim como veio João Batista auxiliar ao trabalho de Jesus, preparando o terreno para a sua chegada. Falando assim, nossa, esse que me veio para me batizar em espírito, você lembra? Né? Vamos calar como Zacarias e como a sua esposa, né? Vamos avançar em idade, envelhecer menos, calar das bobagens. Dá uma base de confiança. Nós somos um espírito eterno. Por mais que nos apegamos e soframos com as coisas que estão aqui, isto vai passar. A Aldinha falou muito bem. Todos nós chegaremos, nós encontraremos essa dita morte do corpo físico que perecerá, né? E nos encontraremos com nós mesmos. As pessoas falam assim, a única coisa certa é a morte. A única coisa certa é que a nossa condição mudará. Nós não nos perderemos, a não ser que queiramos nos manter assentados na sombra da morte. E não queremos caminhar, não queremos nos curar, não queiramos nos movimentar. E quando eu falo assim, olha o que opõe a isso tudo, é tudo movimento, e movimento é amor. Trabalho é meio, objetivo é amor. Servir é amor. Né? Então tem do nosso querido Emmanuel, então ele tem esse poema chamado Servir Sempre. Deus nos concede a todos a bênção de servir. Se não podes curar, podes ser a esperança. Não dispões do dinheiro, mas dispões do trabalho. Não serás o milagre, tens contudo o sorriso. Recorda a noite espessa e o valor de uma vela. Semeias o bem que possas, o poder vem de Deus. Ninguém vai nos substituir no serviço, né? E o poder virá no serviço. O poder de Deus virá no serviço. Então vamos nos curar. Tá bom, gente? Espero que alguém tenha uma pergunta, algum acréscimo, né? Só uma coisa, essa questão do serviço é uma corrente, a gente tem que fazer o bem, mas e o negócio é tão perfeito que ao mesmo tempo você resgata as coisas. Sim, sim. Na medida que você cresce, você renova, você reavalia. Você faz parte do mecanismo todo, mas ao mesmo tempo é coletivo, é individual. Sim, exatamente. Ele falando assim, é um processo coletivo, mas que é individual, sim, né? Tem uma frase que diz assim, Deus não nos fez completo para que necessitemos uns dos outros. Nós somos uma grande rede. E olha, a lei primordial de Deus é amar ao próximo. Não é verdade? Então, nós necessitamos uns dos outros. Então, a solução desse servir é servir ao outro. Qual que é o próximo? Aquele que está mais próximo. O primeiro próximo é você, que você não conhece ainda. Né? O que eu acho que é interessante, começa em analisar qual que é a sua identidade, a sua base de raciocínio. Vou pensar um assunto. Bem, primeiro, como fazem os filósofos bacanas, né? Vamos estabelecer meus conceitos, meus axiomas. Primeiro, Deus soberanamente bom e justo. Pega esse. Né? Deus soberanamente bom e justo. Segundo, eu sou um espírito que ora, né? Tenho esse corpo como ferramenta para o desenvolvimento daquilo que essencialmente eu sou. Um ser imortal, filho de Deus, que evolui a cada existência, a cada era. Estabeleceu isso? Ok. Agora vamos pensar. Vamos começar. Você quer falar sobre futebol? Vamos falar de futebol. Mas primeiro eu tenho que entender que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se o Galo perdeu, o Goiás, não foi imprensa, hein? Justo, é porque eu sou cruzeirense. Nada é verdade. Nada é perfeito. Tá bom. Oi, pois não. Esse poema se chama Servir. Vamos voltar ele aqui, porque não aperta o velhinho, não. Aqui. Servir sempre. Tá bom? Não, tá, eu tenho ali depois do... tá. É de Emmanuel, servir sempre. Não, depois a gente põe. Tá? Gente, então, muito obrigado. Vamos fazer a nossa oraçãozinha, né? Eu convido a todos para fechar os olhos, respirar fundo. Sentir o ar tomando os nossos pulmões.
Lembrar o céu que amanheceu hoje, num azul esplêndido, sem nenhuma nuvem. Lembrar num passeio por essa cidade, desses ipês que agora florescem, esse amarelo maravilhoso, outros rosas. Lembrar das rosas também, que o Fausto sempre nos traz a cada quarta-feira. Vamos lembrar dessa brisa suave que por vezes acaricia o nosso rosto, nossos cabelos. Vamos lembrar de todas as pessoas, nossos antepassados, aquelas que permitiram a nossa presença aqui. Vamos ser gratos à nossa história. Ser gratos a Deus Pai, que permitiu que estivéssemos nessa encarnação aqui, que pudéssemos vir até essa casa, que pudéssemos encontrar com as pessoas que encontramos, que nos ajudou nos momentos difíceis de nossa vida e que continua nos auxiliando. Vamos agradecer os movimentos que fizemos, as alegrias que tivemos. Agradecer que superamos tristezas que imaginávamos nunca sermos capazes de superar. Vamos agradecer que nos mantenhamos sempre confiantes que não estamos sozinhos e que Jesus pessoalmente dirige esse mundo. E que podemos contar com Ele, que Ele pessoalmente, com esse amor que nós não somos capazes sequer de dimensionar, nos abraça, nos ampara, todos os dias, em todos os lugares da nossa vida. E pedimos, por favor, ao Espírito Protetor que nos ampara, que nos ajude a escolher sempre os caminhos exemplificados por Jesus em cada decisão que temos em nossas vidas. Que naquilo que não conseguimos, que sejamos capazes de nos perdoar e nos renovar sempre. Sempre. Para que mantenhamos sempre acesa a esperança de crescermos todos os dias na confiança de que Jesus pessoalmente dirige o nosso planeta. Muito obrigado, muito obrigado. E a gratidão que transborda de nosso coração possa servir de energia positiva para todos que me cercam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, viu, gente? Até a próxima quarta.